são as dores que você tem carregado na sua alma? Cheguei na igreja com depressão, com complexo de inferioridade, com ansiedade. Eu tinha um vazio na alma e não me valorizava. Eu não vinha para a igreja, eu era um homem totalmente fora da igreja, um homem do mundo, né? Fumava, bebia, né? Solteiro, né? E as reuniões de quarta-feira me trouxe aqui e me mostrou o caminho. É assim que essas e outras milhares de pessoas chegam nas reuniões de quarta-feira e, através dos ensinamentos bíblicos, elas alcançam a cura espiritual do corpo e da alma. Sem ter o Espírito Santo, eu era uma pessoa triste, não era alegre, sempre desconfiada. A minha vida era de serviço para casa, eu ficava trancada dentro de um quarto, não me abria muito com a minha família. E hoje minha família me vê a diferença. Então é porque eu tenho o Espírito Santo, né? Jesus, ele me trouxe essa paz, essa alegria. Basta o toque de Deus e toda e qualquer situação é transformada. A gente conhece a fé, mas por muitas vezes a gente passa por lutas, né? A gente enfrenta desafios e a reunião de quarta-feira, ela é o que alimenta a minha fé para vencer minhas lutas, minhas batalhas internas, e ela tem me ajudado muito. Desde lá para cá, minha vida mudou completamente, não tenho mais vícios, não tenho mais nada, minha vida está completamente diferente. Dominar o nosso espírito é o maior desafio que nós vivemos todo santo dia. Uma atitude que restaura e renova o espírito. A reunião, ela me renova pela minha semana, pelo meu dia a dia, e eu não perco uma quarta-feira. Hoje eu posso falar que eu não troco o Espírito Santo por nada desse mundo. Então, é motivo de muita alegria. E todo dia que eu venho na quarta-feira eu aprendo mais ainda de Jesus, mais do Espírito Santo. E isso me faz ser uma nova pessoa. Aprendi a ser mais compreensível com as pessoas que estão ao meu lado. Aprendi a ser mais caridosa com as pessoas que estão ao meu redor. Aprendi a escutar. Isso para mim é importante, porque é o Espírito Santo que nos ensina a ter paciência, a ser perseverante, a passar aquilo que eu aprendi para as pessoas no meu trabalho, é o que eu faço. Hoje o Lucas é uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu tenho vida, eu tenho paz, tenho alegria. Para mim hoje é um prazer, né, tá vindo participar das reuniões de quarta-feira, porque a cada reunião a gente aprende algo diferente, né? A gente se renova a cada quarta-feira. A Bíblia diz que o que depender de nós, tenhamos paz com todos. Com quantos? Com todos. Então, o que depender de você, tenha paz com todos. E quando você se encontrar numa situação que provoca a sua ira, a sua raiva, a sua indignação, seja por qualquer razão, ore, peça a Deus, meu Deus, me ajuda. Espírito Santo, me ajude. Não me deixe errar nesse momento aqui. Para alcançar a transformação, é preciso tomar uma atitude de fé, como essas pessoas fizeram. Quarta-feira ela nos representa, é onde que o Espírito Santo ela habita na gente, ela é onde a gente possa ser renovada. Nós temos paz, hoje a gente é um casal feliz, a gente está sempre saindo junto, curtindo, né? A gente tem tranquilidade para poder sair, né? E fazer o que a gente gosta. As reuniões de quarta-feira é a pausa que eu dou na minha semana, né? É onde eu deixo todas as vozes do mundo para ouvir só a voz de Deus. E as reuniões de quarta-feira me ajudam muito no meu fortalecimento espiritual e só agrega, só me faz crescer ainda mais o meu relacionamento com Deus. Depois que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, hoje eu tenho paz, eu sou feliz, a minha vida mudou completamente. Consigo ver as coisas de uma forma diferente, ver as pessoas de uma forma diferente, todas as áreas da minha vida de uma forma diferente, de uma forma positiva, né? Na certeza de que com Deus eu vou vencer, que eu vou conseguir. Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. Que Deus abençoe e ilumine os seus pensamentos, te ajude a entender o propósito dele na sua vida. Desde já, eu gostaria de deixar aqui à sua disposição o nosso serviço de SOS espiritual, através do 11 3573 3535 para ligar
e através do WhatsApp, o 11 3573 3500. Nós estamos atendendo agora. Você que não tem conseguido dormir bem à noite, você que está passando por um momento difícil na vida, você que está sofrendo com depressão, de repente aí na sua família, pessoas enfermas, pessoas que estão enfrentando um problema, sabe, sério de saúde, pessoas que estão trazendo dor e sofrimento para toda a família, toda a família. Se você quer a nossa ajuda, entre em contato agora, nós estamos prontos para te ouvir, te orientar e dar a você a direção que você precisa. Esse programa existe para mostrar, para provar para você que Deus existe e tem poder para mudar a história da sua vida. Não importa quão ruim as coisas estejam para você, quão difícil tudo pareça diante dos seus olhos. Um passo de fé na direção certa muda a história da sua vida. Foi o que aconteceu com a Sandra. Vamos acompanhar e a gente já volta. Eu cheguei a tomar 1 litro de vodka por dia. Eu abri a garrafa de vodka e enquanto que eu não acabava, eu não dormia. Eu tinha vezes de me relacionar com pessoas que no dia seguinte eu nem lembrava quem era. Perdi totalmente o amor próprio. Meu nome é Sandra Guiné, eu tenho 58 anos e trabalho com atendimento ao cliente. Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe, porque eu tinha problemas muito sérios no meu casamento. Meu ex-marido, ele bebia muito e eu era uma pessoa muito sozinha, na verdade, né? Eu criava os meus filhos sozinha. E então a minha mãe já frequentava a Igreja Universal, então ela me chamou e eu comecei a vir com ela, fazer a corrente da família. E vindo para a igreja, eu comecei a me envolver com o trabalho da Igreja Universal, né? E fui trabalhar como evangelista e fui levantada obreira. O que acontecia naquela época é que eu não tinha certeza que eu tinha o Espírito Santo. E por causa dessa falta de confiança, que é óbvio que eu não era selada com o Espírito Santo, eu não consegui suportar as dificuldades. E principalmente porque o objetivo que tinha me levado para a Igreja Universal, que era salvar o meu casamento, eu não tinha atingido esse objetivo. Então isso me deixou muito magoada com Deus, na verdade, né? Que foi isso que aconteceu. E eu abandonei Jesus da minha vida. Eu tirei ele da minha vida. No começo não, né? No começo foi ainda achando que eu podia buscar em casa, que eu tinha saído da igreja, mas não tinha abandonado Jesus. Até que a gente se afasta totalmente. Então, depois que eu me separei, que acabou, óbvio, acontecendo o divórcio, né? E então, a partir daí, que eu comecei a me sentir livre, aí eu fui fazer o que eu não tinha feito quando eu tinha 20 anos, eu resolvi fazer depois que eu me separei. Então, eu comecei a sair muito, né? Eu comecei a me envolver com homens, muitos. Eu perdi totalmente o amor próprio. O respeito próprio. Eu tinha vezes de me relacionar com pessoas que no dia seguinte eu nem lembrava quem era. E depois disso, eu comecei a beber. Só que eu não tinha controle. Por quê? Porque eu sentia um vazio muito grande. Eu era uma pessoa assim que as pessoas gostavam sempre que eu estava junto. E sempre todo mundo que eu era muito legal, muito bacana, sempre muito sorridente, muito agradável. E por dentro eu era uma pessoa totalmente destruída. Eu cheguei a tomar 1 litro de vodka por dia. Eu estava tomando já todos os dias. Eu chegava do trabalho 5 horas, 5h30, eu abria a garrafa de vodka. E enquanto que eu não acabava, eu não dormia. Quando os meus filhos casaram, eu fui morar em Santa Catarina. E aí foi onde eu me afundei mais no vício do álcool, porque a solidão, né? Eu não tinha com quem conversar. Os meus dias eram dias sem sentido, eram dias vazios. Eu perdi o controle das minhas atitudes, eu perdi o controle de conversar com os meus filhos. E quando eu vi que nesse momento eu falava e eu tinha o desprezo deles, que eu resolvi procurar ajuda. Então eu fui procurar um psiquiatra.
Então ele me prescreveu antidepressivo, calmante, eu tomei diazepam, me receitou um remédio para tirar a vontade do álcool. E ele era um remédio que a gente não podia beber. Porque se a gente bebesse, dava uma taquicardia e uma aceleração no coração e subia um calor, era uma coisa, parecia que a cabeça ia explodir. Porque quando eu tava tomando remédio, mas mesmo assim eu ia lá na cachaça, né? Eu ia na bebida. Só que quando as reações do remédio eram muito grandes, eu tinha medo de morrer. Eu já tinha voltado para morar para São Paulo com as minhas filhas, porque elas me trouxeram de lá. Porque elas já estavam preocupadas comigo, né? Eu lá sozinha, morando sozinha no sul, e muito depressiva. Com isso também acarretaram problemas financeiros, porque você acabei perdendo emprego, né? Por causa não por causa de eu chegar bêbada, que eu nunca fui trabalhar bêbada, mas você não rende mais. Eu comecei a ficar com muitos problemas. E foi aí que um dia, assim, eu ouvi uma canção e um hino. E nunca mais tinha pensado em Jesus. Eu não tinha falado de Jesus. É como se ele não existisse na minha vida. Realmente eu apaguei ele da minha vida. Só que eu achava que eu estava salva, porque eu tinha me batizado, eu acreditava em Jesus. Que eu não deixei de acreditar, eu só deixei de viver. E naquele dia, então, eu ouvi aquela canção, falando de cantar com os anjos. E aí eu me reconheci que eu estava no inferno, num abismo. Eu me vi literalmente, na minha imaginação, eu me vi caindo dentro de um lago de fogo. Eu tive essa noção de estar tão perdida e tão no abismo. E eu só pedi Jesus. Foi só isso que eu fiz. Eu não sabia mais orar. Eu tinha vergonha de falar com Deus. Eu tinha muita vergonha. E aí o que eu fiz? Eu liguei para minha irmã. Minha irmã mora no interior. Para ela me ajudar. E a primeira palavra nós abrimos a Bíblia para ler e foi o Vale dos Ossos Secos. Então, naquele dia eu já tive um encontro com Jesus. Só que eu não tinha pensado em voltar para a Igreja Universal, porque eu não tinha pensado em igreja. Eu tinha só pensado que eu precisava de Jesus. Então eu fiquei uma semana mais ou menos procurando. Eu falava, meu Jesus, eu preciso de me batizar, de me lavar, porque eu me sentia muito suja de pecado. Então eu passando perto da minha casa tinha uma Igreja Universal. Eu cheguei, entrei, depois de 20 anos. Para falar que eu nunca mais tinha entrado, meu sobrinho casou e eu fui no casamento dele. Mas eu nunca mais tinha entrado. Eu nunca mais tinha entrado na casa de Deus. E quando eu cheguei, eu baixei o banco, dobrei o meu joelho, que nem fazia quando eu era obreira. E não parecia que tinha passado 20 anos. Não parecia. Eu tinha voltado para a casa do meu pai. Foi assim que eu me senti, sabe? Eu cheguei na casa do meu pai. Então eu comecei a fazer as correntes de sexta-feira. Mas a coisa que eu mais queria na minha vida, desde o primeiro dia que eu dobrei meu joelho e fiz a oração, eu falei, Jesus, salva minha alma. Salva minha alma, eu quero ser salva. Eu comecei a fazer as correntes de sexta-feira e eu fui liberta dos vícios, porque eu não era só viciada em bebida. Eu fumava quase 3 maços de cigarro por dia. Foi muito rápido. Eu não tive um processo doloroso, porque sabe o que acontece? Eu queria sair daquela sujeira. Quando foi na outra quarta-feira, o pastor estava pregando e no meio da pregação ele falou, você que quer se batizar, sobe aqui no altar. E eu acho que eu não pisei no chão, porque a sensação que eu tive foi que eu fui voando para aquele altar. Tudo era comigo, tudo era para mim. Tanta sede, tanta necessidade que eu tinha da palavra, né? E eu comecei a assistir a meditação da Dona Cristiane, do Coríntios. E no meio-dia passa a palavra amiga do Bispo Macedo. E eu tava subindo pro metrô. E eu fui batizada com o Espírito Santo no meio da rua. Foi uma certeza tão grande que eu tinha sido
liberta e perdoada. E mais do que isso, eu tinha sido aceita. Porque o que vinha muito na minha cabeça era que... tem aquela parte que fala, né? Quem pega no arado, depois olha para trás. Então isso me trazia muita dúvida de que eu pudesse ser novamente aceita, né? E quando eu tive essa certeza, eu tinha tanta alegria que eu tinha vontade de... As pessoas olhavam na rua me deixar louca, porque eu tinha vontade de dançar. Eu tinha vontade de pegar as pessoas e falar: Jesus, ele me deu um cântico, eu vou cantar no céu com ele, porque o que ele me deu foi a certeza de que eu ia para o céu, que não tem coisa melhor. Eu tinha tanta vontade de buscar as pessoas que estavam na mesma situação que eu. Eu orava, eu oro ainda hoje, mas eu orava para que Jesus chamasse, porque a palavra fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Eu falava: Senhor, eu não conheço o nome das pessoas, mas o Senhor sabe chamar elas. Uma vontade, um desejo de que aquelas pessoas que estavam como eu, afastadas, frias, assim, desgostosas da vida, pudesse ter essa oportunidade que eu tive. Jesus, ele me escolheu, sabe? E ele não escolheu só a mim. Ele escolheu outras pessoas que um dia tiveram na presença dele que saíram. Então eu tinha um desejo. E aí eu soube do grupo do resgate, porque eu não sabia, né? Fiquei 20 anos afastada. Então eu fui trabalhar como soldado. Então agora eu sou soldado do resgate. E a gente trabalha resgatando as ovelhas perdidas, né? Voltou, sabe, a singeleza de uma criança, o temor, o respeito, tudo. O Espírito Santo me devolveu tudo. Ele devolveu o respeito dos meus filhos, sabe? Agora meus filhos falam comigo com respeito, porque, lógico, quando eles falam comigo eu não estou bêbada. Quando eles falam comigo, as palavras que saem da minha boca são palavras de vida. As minhas noites, eu durmo, não preciso de tomar remédio, nem de beber, nada disso. Eu durmo, acordo alegre, feliz, cheia de vida, cheia de perspectiva. Primeiro que, e depois eu tenho um privilégio, porque tem o Salmo de Davi que ele fala: quão amáveis são os teus tabernáculos. E eu abro a janela do meu quarto e eu vejo o templo de Salomão. Então eu tenho o prazer de acordar. O Espírito Santo, para mim, ele é tudo. Ele é o meu pai, ele é o meu marido, ele é o meu amado. Grão de mostarda, símbolo da fé que move montanhas. Foi também a semente usada pelo Senhor Jesus para ensinar aos seus discípulos sobre a fé, capaz de proporcionar resultados sobrenaturais. Escutem o que tenho a dizer. Se tiverem fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, podem dizer a uma montanha: passe daqui para lá, e a montanha passará. Nada será impossível, se realmente crerem. Você sabe que tipo de fé verdadeiramente traz resultados? Prepare sua Bíblia e venha aprender o segredo da fé que verdadeiramente faz uma pessoa ser honrada por Deus. Nesta quarta-feira, 5 de junho, a revelação da fé que honra a Deus em todas as igrejas universal. Talvez você se identificou com a história da Sandra. A história dela é a sua. Você também está longe de Deus, afastado ou afastada. Já há anos, ela ficou 20 anos afastada, caiu no alcoolismo, na depressão, perdeu o respeito dos filhos, quase morreu. Mas um dia, quando ela decidiu buscar ajuda e fez isso através da irmã, então o que aconteceu?
o Senhor Jesus a recebeu de braços abertos. A gente pediu para separar um versículo que fala de uma forma muito clara a respeito disso. Por favor, produção. Olha só o que Deus diz para você. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. São os pecados que derrubam a pessoa. É o pecado que traz a dor, que traz a angústia. Ela tinha uma dúvida. Será que Deus vai me aceitar? E Deus a aceitou. E a fé dela foi reacesa. Por isso que hoje nós estamos vivendo o dia da fé que honra a Deus. Logo mais às 19h você terá a oportunidade de aprender como ter essa fé, que é dom de Deus e é gratuito, você não paga nada. Na ocasião você vai receber um grãozinho de mostarda. Esse grão de mostarda que nós estamos aqui mostrando, ele tem um simbolismo muito grande. Agora aqui na 1, por favor. Ele representa a qualidade de fé que nós temos que ter. Não é o tamanho da fé, mas é a qualidade da fé. É a fé pura, a fé sem dúvida, a fé sem medo, sem ansiedade, sem reservas, a fé que se lança. Eu quero poder orar com você. Se você está aqui em Florianópolis, nós estaremos juntos logo mais às 19h na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. O estacionamento e a entrada e a creche são totalmente gratuitos, você não paga absolutamente nada. Esteja você afastada ou afastado de Deus, ou seja você uma pessoa que nunca colocou os pés numa igreja na vida, mas aí dentro de você tem um vazio, você sabe que falta alguma coisa. Ainda que não lhe falte nada fisicamente falando, materialmente falando, você tem um vazio e você quer resolver esse problema. Só Deus pode resolver esse problema, não tenha dúvida disso. Então, às 19h estaremos juntos aqui. Os demais horários estão aparecendo aí no seu televisor, aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro, e em todos os templos da Universal. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar a Universal aí perto de você, na sua cidade. Qualquer localidade do estado de Santa Catarina, há uma Igreja Universal perto de você. Se você me assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, hoje, com o Bispo Renato Cardoso. Agora, só depende de você dar um passo de fé. A Sandra fez isso, ela deu esse passo, e aí a fé dela foi despertada como o grãozinho de mostarda. E falando em fé despertada, nós também estamos vivendo o mês da fé, o mês da honra. É isso aí. Você vai agora acompanhar mais um testemunho de alguém que aprendeu a honrar a Deus, o valor de honrar a Deus e o que Deus tem feito em sua vida. Eu achava que as primícias, o dízimo era algo do Antigo Testamento. E se era passado, não fazia sentido eu devolver no presente. Eu vivia uma vida apertada e orava a Deus, né, e pedia a Deus abençoar, mas não estava acontecendo. Até que um ponto que eu cheguei e falei assim, vou começar a fazer, né, conforme Abraão, né, vou começar a honrar a Deus de verdade mesmo, né. E como que eu vou fazer isso? Vou começar a devolver as primícias. Tinha uma dívida que na época chegou a passar de mais de 200 mil, né, e eu achava assim que aquilo lá para mim era impossível, né, eu achava que eu nunca ia conseguir tá pagando essa dívida, né. E depois que eu comecei a honrar a Deus, Deus começou a me honrar e na época veio uma bênção e eu achei que ia ficar só naquela bênção, que foi um valor que eu recebi na época que eu não estava esperando, que eu consegui solucionar os problemas assim, de cartão de crédito que eu tinha na época que eu estava devendo. Então, aí eu achei que tinha ficado naquilo lá. Mas Deus foi me honrando, não só nisso, né? Hoje eu consegui quitar essa dívida, hoje eu consegui construir uma loja, Deus me deu a ideia, né, de estar abrindo uma loja comercial. Então Deus só tem me honrado, né? A cada dia que passa, Deus tem se mostrado presente na minha vida. Hoje tem um casamento abençoado, né? E o mais importante, assim, que eu vejo é a presença de Deus dentro de mim, né? Que Ele que dá tudo isso. Os bens materiais,
tudo passa, né? Mas o que não passa é a presença de Deus dentro de nós. O que eu tenho hoje foi Deus que me deu, né? E com o que eu tenho, eu honro a Ele, né? Um coração dedicado a agradar a Deus. Senhor, me mostre para onde ir. Preciso da sua direção. Muitas são as lições que aprendemos ao olharmos para a história de Abraão. Um homem comum, mas que se destacou aos olhos de Deus por carregar dentro de si um atributo permanente, que poucos verdadeiramente oferecem a Deus: a honra. Abraão honrou a Deus por 100 anos. E Deus, até hoje, honra Abraão. Todo aquele que se dispõe a seguir o exemplo deste homem de fé, de em tudo honrar a Deus, também será honrado por Ele. Em junho, o mês da honra a Deus. E você tem a oportunidade de aprender como honrar a Deus. Em dado momento da reunião, nós estaremos falando a respeito disso. Pois ele disse: aos que me honram, eu honrarei. Imagine você ser honrado pelo próprio Deus, honrado com saúde, com paz, com prosperidade, com uma família de verdade e, acima de tudo, a maior honra de Deus, recebendo o Espírito Santo. O próprio Deus vindo habitar em você, na forma, na pessoa do Espírito Santo, te dando vida e vida com abundância. Então participe hoje em uma Igreja Universal. Venha com sede, venha determinado a buscar a Deus. E certamente você terá uma experiência com Ele. Mauro Ramos, 1310 no centro, na nossa Catedral, Templo Maior aqui em Santa Catarina, ou em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus mais perto de você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Muito além do que acontece neste mundo físico, existe uma intensa atividade no mundo espiritual que não vemos, mas que tem total influência na vida de uma pessoa. E se no campo espiritual as coisas não estiverem bem, não adianta lutar na força do braço. No campo material, nada irá bem. Se você deseja uma libertação de toda e qualquer influência maligna, prepare um pouco de sal e traga para ser consagrado, para que através da fé haja uma purificação completa em sua vida. As 12 sextas-feiras da purificação espiritual com sal consagrado, em todos os templos da Igreja Universal. Na manhã deste domingo, mais de 13 toneladas de alimentos e água estão sendo enviados novamente para o Rio Grande do Sul. Mais um caminhão com destino à capital gaúcha, levando donativos para ajudarem as pessoas que estão lutando pela reconstrução da vida após essa tragédia. A Universal aqui em Santa Catarina se mobiliza todas as semanas. Quem nos acompanha pode também trazer as suas doações, porque a ajuda será intensiva para que possamos então suprir a necessidade daqueles que estão necessitados.